Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política e democracia, tá? Pessoal, vou ser bem objetivo nessa aula, porque a discussão sobre democracia a gente está fazendo desde a Grécia Antiga, e de fato, na Idade Antiga, você tem a referência da democracia grega, e a gente não pode esquecer também do legado romano. Por quê, professor? Porque na maioria das vezes o professor de História acaba dando primeiro aula de Grécia, depois aula de Roma. Ou o contrário. Mas o que acontece é que a Grécia e a Roma, no período da democracia grega, é contemporâneo ao período da República Romana, tudo bem? No século V a.C. Então, pessoas, você pensar a democracia, você pensar a participação popular na antiguidade, é pensar o legado da Grécia e é pensar o legado da República Romana, tudo bem? Então, senhoras e senhores, vamos partir da seguinte constatação. Buscávamos, então, desde a antiguidade, fazer um modelo político que pudesse fazer com que a população representasse, fosse no poder organizado, no poder estrutural, no poder formal. Quando a Idade Média chega, a gente acaba alinhando esses ideais de organização aqui na Terra com os ideais divinos, ok? Então, se você parar para pensar, existe um plano divino, Deus ele não deixa cair nenhuma folha sem ele saber, Deus sabe de tudo. E aí, pessoas, a gente acabou passando até a Idade do Renascimento, né, aquela crise do feudalismo, entrada para o capitalismo. Nós temos aí um período onde a filosofia acabou servindo, né, ao dogma religioso católico. E aí, formatações de Estado ali nesse período do século XV, século XVI, acabaram reforçando essa ideia de um Estado forte, de um Estado absolutista, e este Estado com a legitimidade de Deus. Ou seja, você lembra do Jean Bodin, o Bossuet, que falavam o quê? Teoria do direito divino dos reis. Ou seja, Deus é rei porque de alguma forma Deus quis, Deus sabe, Deus permitiu. E aí se você junta isso com Maquiavel e junta isso com Hobbes, aquela democracia almejada na antiguidade, ou aquela democracia supostamente formulada, pensada, almejada na antiguidade. Por que o senhor fala supostamente, professor? Porque a democracia grega sempre foi segregacionista, né? 10%, 15% da população que participava. Não participavam mulheres, não participavam mulheres, não participavam crianças, escravos, estrangeiros, não participavam. E na República Romana, professor, patrícios eram os caras, depois os clientes, até chegar os plebeus, a plebe, né, chegar no poder. Então sempre foi uma conquista de espaço, sempre foi uma possibilidade de alcançar espaço, e que na Idade Média isso acaba distanciando dos homens, se aproximando de Deus, e na transição para a Idade Moderna acaba ainda ficando preso a uma ideia de um Estado forte, um Estado absolutista que a gente já conhece. Por que eu estou fazendo esse sobrevoo de maneira rápida ainda? Para a gente chegar no cerne da nossa questão. Qual, professor? A questão da democracia contemporânea. E aí, pessoas, nós não podemos perder de vista que a formatação da nossa democracia aqui no mundo, na verdade, é uma democracia liberal burguesa. Ok? Por que liberal e por que burguesa, professor? Porque é a época do liberalismo, século XVII, e é a época das revoluções burguesas, século XVII, século XVIII. Então, pessoas, não dá para perder de vista que quando a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana acontecem, elas estão inspiradas por ideais iluministas, ideais liberais, e essa democracia que se consolida é uma democracia que se consolida nesse viés, nessa perspectiva. Barão de Montesquieu, que é a grande referência dos três poderes, é um burguês da França. Ok? Ali está no século XVIII, a sua produção de pensamento, ou seja, dentro desse contexto desse efervescer do iluminismo. No século XIX, de alguma forma, isso acaba se legitimando. Alex de Tocqueville, que é o cara da democracia, a democracia norte-americana, né? Democracia na América, na verdade, ele veio para a América estudar aí a democracia americana. Ele é um francês e fala, por que a França não deu certo? Porque no século XIX a França passou por Bonaparte, passou por vários retrocessos, vamos dizer assim, né? E aí, o que eles veem? Poxa, a democracia ela precisa de participação popular, mas não só. Ela precisa que as pessoas concordem com alguma coisa. Tem que ter um ponto, tem que ter um elemento que faça essa junção entre as pessoas. Este elemento é cultural. E o que o Alex de Tocqueville via nos Estados Unidos? Ele via a mentalidade cristã. Mentalidade cristã protestante, inclusive. Então fala assim,
Isso é um ponto para poder valorizar. Isso é um ponto que unifica as pessoas. Fica fácil fazer uma democracia quando elas concordam com os mesmos valores e ideias. Isso é Tocqueville dizendo. Então a democracia é inevitável e se a gente puder pensar nesse ponto, né, de ideal que eu falo de ideias, né? É aí que faz com que a democracia se consolide. E para Alex de Tocqueville, os Estados Unidos tinha tudo para fazer isso. Eu já fico com uma crítica aos Estados Unidos, até o modelo republicano deles, inclusive eleitoral. A gente pode discutir isso um pouquinho em sala de aula, mas um estado onde tem mais delegados que o outro, pelo simples, não é proporcional à população, ou seja, por que você tem mais delegados? Porque sim. Então, a gente já vê que democracia, nos olhos dos outros, é refresco, não é verdade? Mas o Alex de Tocqueville, de alguma forma, ele fala assim, ó, não dá para voltar as costas para o individualismo. Então a gente não volta para aquele liberalismo individualista, egoísta, capitalista em si, né? É um liberalismo que fala assim, tá, a gente precisa estar atento à coisa pública, porque senão a coisa pública, ela acaba crescendo demais, e aí a gente perde a nossa liberdade. Então é por isso que, olha só, um liberal dizendo, a gente precisa prestar atenção nesse negócio de coisa pública. E o John Stuart Mill, cara, é o cara do utilitarismo do século XIX. O tio dele, Jeremy Bentham, já tinha falado do utilitarismo, nós comentamos o utilitarismo na aula de filosofia, sobre pragmatismo e utilitarismo, volta lá qualquer coisa. E aí nós falávamos exatamente isso, espera lá, nós temos que proporcionar maior felicidade, maior prazer para o maior número de pessoas. Isso é utilitarismo. Só que Stuart Mill está vendo as necessidades do século XIX. O Stuart Mill é um cara que está vendo como que o século XIX é paupérrimo. E as revoluções acontecendo, Primavera dos Povos, por exemplo, em 48, Comuna de Paris em 71. E aí a gente vai ver aqui, aos olhos do Stuart Mill, as reivindicações do socialismo, do anarquismo, do comunismo. Então ele acaba dizendo, olha, precisa dar prazer, mas é um prazer qualitativo. E aí ele inclui essa questão da pauta da desigualdade. Da pauta da desigualdade. Tudo bem, pessoas? Mas eu não sei se você percebeu, e é isso que eu quero chamar o seu foco. Quando a gente fala de eleições, representatividade, papapá, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma democracia burguesa. A social-democracia é a resposta para essa democracia burguesa. Mas é uma resposta dentro do jogo burocrático, dentro do jogo democrático, ok? Ela foi estimulada ali na segunda metade do século XIX, ok? Após intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema que é capitalista. Então a social-democracia entende, nesse jogo democrático, a gente precisa ter voz, precisa ter representatividade, porque senão os caras atropelam nós. Então, a social-democracia entende que, nós vamos ocupar um espaço aqui e fazer o Estado intervir para poder alcançar um mínimo de dignidade, não só para as camadas mais pobres, mas com viés até de classe trabalhadora. Por isso que a gente confronta aquilo que a gente chama de democracia formal e democracia substancial. Professor, o que é democracia formal? Quais são as regras do jogo que está valendo? Então, ou seja, é aquilo no papel, vai? E a democracia substancial? Tem a ver com a finalidade, né? Quais são os fins dessa democracia, ok? Os resultados. Então, qual deveria ser, acho que essa frase você já viu, né? Qual deveria ser, então, o melhor modelo democrático, professor? Pelo povo e para o povo. Você fala assim, essa é a democracia plena, formal e substancial. O que a gente vê na formatação de todos esses tipos de estados que a gente já viu em outras aulas? Senhoras e senhores, nós chegamos ao comunismo? Nunca. Nós chegamos ao socialismo? Nunca. Nós chegamos ao liberalismo pleno? Nunca. O que dá certo é o capitalismo, né? Que gera lucro. E nós chegamos no modelo democrático? Não. Nós não chegamos ainda no modelo democrático. Ideal, perfeito, formal e substancial. Não chegamos. É uma utopia, tanto quanto liberalismo, tanto quanto comunismo. Ok? É óbvio que aí, uma vez a gente falando das estruturas burocráticas, isso precisa estar previsto. E como é que um Estado surge? Pela sua Constituição Federal. O que é uma Constituição Federal, professor? É a Carta Magna, né? Ou seja, é o mecanismo, não são as leis de um país, mas é um conjunto de princípios de leis, entenda, conjunto de princípios de leis que rege um determinado país. Se a gente for olhar na história dos países, né, a Constituição mais antiga é dos Estados Unidos, e tem constituições dos países mais assim da África, da Ásia, que são constituições da década de 60, 1960, 1980. Países que têm constituições assim, bem recentes. Por conta da queda do Muro de Berlim e por conta da queda de 2013, se não me engano, agora não lembro, Ucrânia, não lembro agora quem que é o país mais recente aqui. Para a gente concluir, vamos olhar para o nosso Brasil? Vamos. Nós tivemos 7 constituições. 7 constituições.
E aí, para fazer uma Constituição, a gente precisa de uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente faz uma eleição, os deputados constituintes assumem. 1 ano, 2 anos, eles escrevem a Carta Magna. Eles escrevem a texto de lei. Aprovou, aprovou? Dissolve essa Câmara de Constituinte e aí elege uma nova Câmara. Porque se a gente esperar com que quem está lá mude a lei, se você tivesse a possibilidade de fazer a lei que te pune, você ia ser bonzinho. Vou me punir com todinho. É mais ou menos assim. Então, por isso a ideia da Assembleia Nacional Constituinte. Ela nasce do povo, diretamente eleita do povo, com populares, para poder constituir as leis. Essas leis constituídas é que vão reger os princípios que nós vamos seguir. E ainda vamos falar um pouquinho sobre a questão de leis na próxima aula, quando a gente falar de 3 poderes. Ok? Beijo no seu coração. Até mais.